Bom, rapaziada, continuando a explicação, né, da segunda lei da hidrostática, a lei de Pascal, eu estava falando sobre a plataforma, né, que erguia o seu carro no posto de gasolina, tá bom? Então, na verdade, o que eu disse é o seguinte: se você olhar esse ramo da esquerda, né, que é o ramo que tem a área de secção transversal menor, tá? Você aplicando uma força que eu denominei F1 nesse ramo, né, o acréscimo de pressão que seria feito desse lado esquerdo seria totalmente transmitido, que aqui tá cheio de líquido, né, até um outro ponto qualquer. Eu vou pegar esse aqui, né, do lado direito, né, no qual eu peguei uma área de secção transversal A2, né, e eu vou obter uma força F2. Tá? A ideia é você saber a relação entre essas forças aqui. Na verdade, esse mecanismo ele multiplica forças. Tá? Ele vai te permitir você aplicar uma pequena força aqui e obter uma força maior desse lado de cá, no lado direito. Né? Como é que isso aqui acontece? Se eu me lembrar dos conceitos, né, eu vou falar que a pressão, o acréscimo de pressão do lado esquerdo vai ser igual, né, vai ser totalmente transmitido para o lado direito. Tá? Aí basta recordar que pressão é força dividido pela área, né, conforme a gente falou na primeira aula. Então esse acréscimo de pressão do lado esquerdo seria o quê? A força do lado esquerdo, que eu chamei de F1, dividido pela área do lado esquerdo, que é A1. Isso aqui seria igual ao acréscimo de pressão do lado direito, que seria a força do lado direito, que eu chamei de F2, tá? Dividido pela área do lado direito, que é A2. Ok? Aí eu vou multiplicar isso aqui de maneira a ficarem as forças de um lado, né, e as áreas do outro. Como é que eu poderia fazer isso? Se eu trouxer o F2 aqui para baixo, multipliquei em cruz, né, o que vai acontecer? Trouxe o F2 aqui para baixo, o A1 vai para o lugar dele aqui. Tá? Então seria A1 sobre A2. Tá bom? Isso aqui é o formato que a equação assume, né, especificamente para os probleminhas, tipo essa plataforma que ergue o carro no posto de gasolina. Tá bom? Um dos modos de você analisar isso aqui é o seguinte: você percebe que o F1 está na frente do A1. Né? Então a força é diretamente proporcional à área. Né? Como a área 1 era menor, a força 1 vai ser menor. E aqui é o contrário. Como a área 2 é maior, né, a força 2 vai ser maior. Tá? Se eu estiver interessado só em saber quantas vezes que a força vai ser multiplicada, né, eu poderia isolar o F2 dessa maneira aqui. Vou multiplicar tudo em cruz de novo, né? O F2 vem para cá, o A2 sobe e o A1 desce. Então ficaria A2 por A1 vezes, separei as áreas das forças, né? Vezes F1. Tá bom? Aí basta você perceber que essa razão aqui, essa divisão, né? Como A2 é maior que A1, esse número aqui é o quê? Ele é maior do que 1. Vai ser tipo 1, alguma coisa, ou 2, 3, 4, alguma coisa parecida. Tá bom? O que significa isso? Eu posso ler isso aqui da seguinte forma: a força obtida do lado maior, né, F2, vai ser maior, né, do que F1. Vai ser o F1 multiplicado por um número maior do que 1. Tá? E esse número, na verdade, esse aqui em vermelho, né, seria o número de vezes que essa máquina estaria multiplicando sua força aí, que nós chamamos de vantagem mecânica aí. Tá bom? Vocês se lembram, a gente falou um pouquinho de vantagem mecânica, né, na aula de torque, né, na aula de momento angular, que nós estávamos explicando a alavanca para vocês. Bom, como é que fica isso aqui na prática? Né? Então, na sequência, a gente vai ver um exercício resolvido utilizando esses conceitos aí. Tá ok? Vamos dar um exemplo de uma questão que envolva, né, a aplicação da segunda lei da hidrostática, a lei de Pascal. O enunciado é o seguinte: numa prensa hidráulica, os êmbolos apresentam áreas iguais a 10 cm², já anotei aqui, né, e 50 cm². Se uma força de 20 newtons for aplicada no êmbolo menor, deslocando de 30 centímetros, pergunta-se, são duas perguntas, tá? Item A: qual a intensidade da força transmitida para o êmbolo maior? Como é que a gente vai fazer isso aí? A gente poderia usar a lei pronta, né? F1 sobre F2, aquela que a gente deduziu anteriormente, né? Igual, mesma proporção das áreas, né? Então, A1 sobre A2. Tá bom?
como é que ficaria? F1, 20 newtons. F2 é o que eu quero descobrir, né? Isso igual a 1 por A2, 10 sobre 50. Sempre lembrando, né, que aqui não é necessário se transformar para metros quadrados. Mesmo porque você perceberia aqui, ó, se eu fosse transformar para metro quadrado, eu colocaria 10 a menos 4 e 10 a menos 4 aqui. Então daria na mesma, né? Eu acabaria não fazendo nada. Então cancelaria aqui, vou cortar o zero, por isso que eu posso não transformar. Multiplicando em cruz, F2 vezes 1 igual 5 vezes 20. Então, F2 seria 100 newtons. Tá bom? É claro que eu poderia utilizar o raciocínio que eu falei para vocês. Como a força é proporcional à área, né, eu poderia simplesmente ver isso aqui. Ó. A área 2, né, seria 5 vezes maior que a área 1. Então a força recebida no lado 2 seria 5 vezes maior também. 5 vezes 20 daria 100 direto. Tá? É sempre possível utilizar uma regra de 3 nesse tipo de situação aí. O item B falava o seguinte: qual o valor do deslocamento do êmbolo maior? O enunciado dizia que o êmbolo menor deslocava-se 30 centímetros. Tá? Para resolver isso aí, eu poderia utilizar, para variar, né, a conservação de energia. Tá? Apesar da força ser multiplicada, a energia deve se conservar. Tá? Dessa vez eu poderia fazer através do trabalho. Tá? Então, o trabalho do lado do êmbolo menor seria igual ao trabalho do lado do êmbolo maior. Tá? Trabalho seria força, né, vezes o deslocamento. Então, seria força 1, deslocamento 1, igual força 2 vezes deslocamento 2. Tá? Novamente, nós temos aquele tipo de igualdade, né? Força, força, distância, distância, deslocamento, deslocamento. Tá bom? Então, poderia trabalhar na unidade que eu quisesse. A força 1 seria 20 newtons, né? A força 2 eu descobri que vale 100 newtons. Tá bom? O deslocamento, 30 centímetros para o êmbolo menor. O deslocamento do êmbolo maior é D2. Tá? Aqui eu cancelo 2 zeros, né? Daria direto o resultado. Deslocamento 2 seria 2 vezes 3, né? 6. Sempre lembrar, você não transformou, então a resposta na unidade que você colocou aqui. Você colocou aqui em 30 centímetros, né? Então seria deslocamento de 6 centímetros aí. A gente teve uma discussão parecida desse probleminha, né? Com relação a você subir, né, de um andar para o outro, utilizando a escada ou utilizando a rampa. Tá? Você tem uma compensação. Aqui, por exemplo, no caso do êmbolo, né, no êmbolo menor, você faz uma força menor, mas você é obrigado a deslocar uma distância maior. Tá? No êmbolo maior, ao contrário. Você vai obter uma força maior, só que o deslocamento desse êmbolo vai ser menor aí. Tá ok? Não custa nada lembrar, na conservação de energia, não tem como você, entre aspas, economizar, né, por todos os lados. Tá? Se você ganha por um lado, você perde por outro. Aqui você tem que fazer, no lado da força menor, você tem que ter um deslocamento maior. E do lado da força maior, você obtém um deslocamento menor aí. Tá bom?